Caros telespectadores, telespectadoras, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico e da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando neste trimestre, nas lições bíblicas da CPAD, o comentário do pastor Elinaldo Renovato, a escatologia bíblica, o final de todas as coisas, esperança e glória para os salvos. Nós já estamos na lição de número 7, já estudamos aí vários assuntos ao longo deste trimestre, e o título da lição de hoje, que será estudado na Escola Bíblica Dominical no próximo domingo, é As Bodas do Cordeiro. O texto áureo se encontra no livro do Apocalipse, ou no livro da Revelação, capítulo 19, versículo 9, diz assim o texto bíblico: E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. A verdade prática diz o seguinte: nas bodas do Cordeiro, todos os salvos em Jesus Cristo estarão reunidos e viverão para sempre com o Senhor. Muito bem, eu e o professor Soares já estamos aqui prontos para o debate. Permaneça conosco, voltaremos em seguida. Muito bem, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Sempre lembrando, caro telespectador, nós estamos estudando nesse primeiro trimestre de 2016 a escatologia bíblica, o final de todas as coisas, a esperança e a glória dos salvos. Como o pastor Zé Roberto já destacou muito bem, nós vamos estudar nesse debate a 7ª lição, que trata sobre as bodas do Cordeiro. Já foi estudado o Tribunal de Cristo, na lição anterior, lição número 6, que tratou realmente de um tema maravilhoso aqui pelo pastor Zé Roberto, pastor Fábio. E agora nós vamos adentrar sobre as bodas do Cordeiro. Nós observamos claramente na introdução aqui da nossa lição, após serem galardoados seus servos fiéis no seu tribunal, Jesus conduzirá a igreja às mansões celestiais, onde será servida a grande ceia do Senhor. Nós observamos claramente aqui, nessa introdução aqui do nosso comentador, Elinaldo Renovato, destacando a importância desse grande evento no curso da história humana, destacando após o Tribunal de Cristo, segue-se a igreja sendo direcionado, a noiva do Cordeiro, para as bodas do Cordeiro propriamente dito. E aqui este evento é um evento realmente grandioso, glorioso. Veremos que os salvos de todos os lugares da terra, em todos os tempos, ao longo da história, estarão reunidos, e os olhares, de milhões dos querubins, dos serafins, dos seres angelicais, de uma forma geral, estarão com seus olhos fitos, na noiva do Cordeiro propriamente dito. Então, é um evento realmente grandioso, é um evento realmente majestoso no curso da história e na ordem dos acontecimentos escatológicos. É importante que nós que somos estudiosos da escatologia bíblica, e os professores das respectivas classes que darão essa lição maravilhosa sobre as bodas do Cordeiro, sempre trazer à tona a lembrança, a memória, a ordem desses eventos escatológicos. A Bíblia nos aponta algumas ideias concernentes ao desdobramento desses eventos escatológicos propriamente dito. Então, é um evento majestoso, glorioso, que acontecerá, repito mais uma vez, imediatamente após o Tribunal de Cristo, antes da descida de Cristo Jesus, conforme está bem elencado, bem destacado no livro de Revelações, no livro de Apocalipse, no capítulo 19, do versículo 7 até o versículo 9. Então, a noiva é, evidentemente, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E Cristo é o noivo, que espera anelantemente a sua noiva. Nós observamos também que, ao longo de grandes festas, de grandes celebrações, de bodas significa casamento, casamentos luxuosos, fortunas são gastas, mas nós observamos que o maior evento, o maior casamento em toda a história humana,
e celestial é o evento da celebração das bodas do Cordeiro, ou seja, o encontro, é a união da igreja como noiva de Jesus como seu noivo. Então vai ser um evento realmente grandioso no curso da história humana e também dos salvos em Cristo Jesus. Nós queremos destacar isso também. E João, no capítulo 19, versículos 6, 7 e até o versículo 9, destaca que nessas cerimônias de casamento, normalmente o centro das atenções, no caso na terra, o casamento entre um homem e uma mulher, é a noiva. Então, o centro das atenções é a noiva. Mas para esse evento, as bodas do Cordeiro, o centro das atenções não é a noiva, né? Não é a igreja, mas sim o noivo. Quero destacar isso. As páginas bíblicas nos levam a esse entendimento de uma forma muito lúcida, muito clara. Para enriquecer essa introdução, quero destacar também algumas curiosidades do casamento judaico e suas lições espirituais. Nós observamos que o casamento judaico, o pai do noivo escolhia a noiva. Trazendo uma aplicação espiritual para nós, Deus Pai nos escolheu como noiva. Olha só que coisa maravilhosa. Isso aí você pode verificar no Salmo 100, versículo 3, e também na Epístola de Paulo a Tito, no capítulo 2, versículo 14, que destaca isso, essa aplicação espiritual. Outra curiosidade interessante sobre o casamento judaico o noivo pagava um preço. Jesus pagou o preço por nós. Isso é uma verdade escriturística realmente maravilhosa e precisamos destacar isso. O casamento judaico também, o noivo, para selar o pacto, bebia um cálice de vinho. Jesus selou o pacto com sua noiva ao tomar o cálice. Isso é interessante, está muito descrito aí no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 26, versículo 27 até o versículo 29, você pode verificar isso na sua Bíblia. O casamento judaico também, antes de sair da casa da noiva, prometia voltar para buscá-la. Trazendo uma aplicação espiritual para nós, Jesus também nos coloca essa verdade inconfundível, né? Antes de subir aos céus, prometeu voltar para buscar os seus, buscar a sua noiva. Que coisa esplendorosa, que coisa maravilhosa, meu caro telespectador do programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Então, existe uma série de ensinamentos curiosos que é interessante nós contextualizarmos para essa lição concernente às bodas do Cordeiro, fazendo um paralelo, fazendo uma relação com o casamento judaico. Acrescendo também para o casamento judaico e trazendo uma aplicação espiritual para nós, a noiva aguarda em sua casa a chegada do noivo. A igreja militante aguarda na terra a vinda de Jesus com poder e glória. Louvado seja o nome de Jesus, está escrito aí na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 27, e também no livro de Cantares, Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 17, no livro de Revelações também, confirma essa verdade que nós estamos aqui refletindo no capítulo 22, versículo 20. Então, a noiva vinha acompanhada de seus amigos que pelo caminho tocavam instrumento, os anjos virão tocando trombeta no dia do arrebatamento da igreja. Então, existe uma série de ensinamentos que faz uma relação direta com esse grande evento que se destaca sobre a questão das bodas do Cordeiro. Então, essas informações introdutórias, elas são relevantes para essa temática propriamente dito, meu querido pastor José Roberto. Muito bem, muito bem lúcida essa explicação, professor Soares, essa análise comparativa aí sobre o casamento judaico e fazendo a analogia com as bodas do Cordeiro, que é um evento de fato extraordinário, muito bonito que vai acontecer. O professor Soares já destacou, já definiu, bodas é o enlace matrimonial, é o casamento, né? Na Bíblia nós temos vários casamentos. Aqui o primeiro ponto da nossa lição, as bodas do Cordeiro. Aí se pergunta, o que será, né? Inicialmente nós destacamos alguns casamentos importantes que nós tivemos na Bíblia. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18 em diante, nós temos o primeiro casamento que foi celebrado pelo próprio Deus, de Adão e Eva, né? Nós temos lá em Gênesis 29, 21 a 25, o casamento de Jacó e Lia. Lá no capítulo 4 de Ruth, nós temos o casamento de Ruth e Boaz. No primeiro livro de Reis, capítulo 16, versículo 29 a 31, nós temos o casamento de Acabe e Jezabel. E um dos casamentos mais conhecidos,
que é aquele casamento no qual Jesus participou, transformando água em vinho lá nas bodas de Caná. Está lá em João, no Evangelho segundo João, capítulo 2, versículo de 1 a 11. Esses são casamentos bíblicos e, evidentemente, nós temos aí na história da humanidade casamentos célebres, né? Grandes casamentos. Recentemente nós temos aí na mídia casamentos que foram celebrados, por exemplo, pela coroa britânica, pessoas que se casaram lá na Inglaterra, no Reino Unido, o príncipe Charles, a princesa Diana, e esses casamentos, eles tomaram toda a atenção midiática, foram gravados, foram registrados, e com muita pompa, com muito luxo, com muita riqueza. No entanto, nenhum desses casamentos se compara ao maior casamento que haverá de acontecer em todos os tempos. Trata-se do casamento de Cristo, de Jesus, com a sua igreja. Apocalipse capítulo 19, versículo 7, a respeito desse grande evento, diz: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa, que é a igreja, se aprontou. Então, esse é um momento singular na história da igreja. Lucas capítulo 22, versículo 29 e 30, diz: eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino. Então, o grande propósito de Deus, o Pai, é realizar esse casamento, essa cerimônia. E esse casamento terá lugar, se concretizará, se materializará quando Cristo, depois do arrebatamento, tiver levado a igreja para estar com ele, conforme ele mesmo prometeu em João capítulo 14, versículo 1, e ali se dará a celebração desse evento. O ponto 1.2 da nossa lição trata a respeito de quem poderá participar deste casamento, desse enlace, né? O nosso comentarista, o pastor Elinaldo, ele disse que João viu uma multidão incalculável de remidos por Cristo que estarão com ele nos céus, conforme Apocalipse capítulo 5 e 11. Portanto, esse casamento, ele vai envolver o Pai, vai envolver Cristo, que é o noivo, e vai envolver a igreja, que é a noiva. Muito bem, já tratamos aqui do ponto 1.2 da nossa lição, voltaremos a abordar o ponto 1.3, que vai falar sobre quem ficará de fora deste glorioso evento. E permaneça conosco, nós abordaremos a respeito desse assunto logo depois de um breve comercial. Permaneça conosco. Muito bem, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Sempre lembrando, nós estamos estudando nesse primeiro trimestre de 2016 o final de todas as coisas, a esperança e a glória dos salvos. Nós observamos claramente que esse estudo da escatologia bíblica é instigante, né, desafiador, mas é glorioso, né, esperarmos, né, a volta maravilhosa, bendita e eterna de Jesus. E a lição que nós estamos estudando hoje, a lição número 7, as bodas do Cordeiro, que acontece logo após do grande evento do Tribunal de Cristo, segue-se as bodas do Cordeiro, da união, como já foi destacado aqui pela pessoa do pastor Zé Roberto, a minha pessoa, destacando a união da igreja como noiva com Cristo, que é o noivo da igreja. E o tópico 1.3 da nossa lição vai destacar quem ficará de fora deste glorioso evento. Quem ficará? Então, aqui nós observamos, no contexto aqui do livro de Revelações, do livro de Apocalipse, João destaca no capítulo 22, versículo 12 até o versículo 15. Então, ele coloca uma lista aqui de pessoas que ficarão fora desse evento majestoso, realmente, da união de Cristo, do noivo, com sua noiva, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. É lamentável aqueles que realmente ficarão de fora, mas ficarão mesmo, conforme o texto aqui nos reserva de uma forma muito clara. Então, a palavra de Deus nos assegura que ficarão de fora todos os que não se mantiveram fiéis e puros até a volta de Jesus. Aí é importante, caro telespectador, destacar a importância do processo de santificação, sem a qual ninguém virá a Deus. Então é importante a gente esperarmos a pessoa bendita e eterna, Jesus, num processo de santificação.
íntegro, puro, né? Sempre ligado com os céus, para não desobedecermos realmente a Deus com qualquer falta que porventura possamos cometer. A santificação realmente é um processo e devemos buscá-la e praticá-la em nossa vida. Então ficarão de fora, conforme aqui o texto em Apocalipse capítulo 22, versículo 15, apresenta uma relação bastante detalhada, né? Destacando aqui, ficarão de fora das bodas do cordeiro e não poderão participar os cães, os feiticeiros. E é interessante destacar que esses cães, alguns comentadores, alguns exegetas bíblicos destacam como sendo a questão dos falsos mestres, aqueles que realmente ensinam coisas equivocadas, errôneas, concernentes aos eventos escatológicos e, propriamente dito, os registros bíblicos. Então, ficarão de fora os cães, né? Como aqui destaca a palavra de Deus de uma forma muito clara. Ficarão de fora também os feiticeiros, que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ame e comete a mentira. Então, realmente, toda a lista aqui é grande quanto à questão daqueles que não terão privilégio, porque realmente não aproveitaram a chance de ser participante da noiva para se encontrar com esse evento glorioso que é as bodas do Cordeiro. Então, com o mesmo sentido, os cães são provavelmente os maus obreiros, como eu destaquei, os falsos mestres, aqueles que matam, dispersam, exploram as ovelhas do Senhor Jesus, quanto à prostituição, quanto à questão da idolatria e uma série de outros males, né, que não edifica nem a própria pessoa, como também as outras pessoas. Então, João aqui destaca a questão da prostituição. O termo pode se referir tanto à venda do corpo, quanto a qualquer tipo de relação sexual ilícita. Qualquer tipo de relação sexual é ilícita, fora do padrão que Deus estabeleceu para o seu servo. Então, é importante, caro telespectador, estarmos sempre realmente ligados com os céus no processo de santificação. Pastor Zé Roberto. É isso mesmo, professor Soares. É aí da importância de todo aquele que tem pretensão de fazer parte da noiva, né, da igreja do Senhor Jesus, que inicialmente tome a sua decisão por Cristo e, após tomar essa decisão, que passe a viver através de uma nova maneira de viver. O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes em Corinto, diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, né? As coisas velhas já se passaram, tudo se faz novo. Então, faz-se necessário, portanto, um novo proceder, uma nova maneira de viver. O ponto 2 da nossa lição tem por título a rejeição ao convite do Cordeiro. Ponto 2.1 fala que o convite ao povo de Israel. A leitura bíblica em classe que foi feita e que trata a respeito da lição de hoje, se encontra em Mateus capítulo 22, versículos de 1 até o versículo 14. E Jesus conta aqui uma parábola, a parábola das bodas. Evidentemente, quando se vai interpretar a parábola, a gente não pode fazer aplicações do detalhamento dessa parábola, entender como essa parábola foi dita no contexto e qual o propósito de Jesus ao dizê-la. Aqui nós entendemos que essa parábola ela se refere aos judeus e mais especificamente aos religiosos judeus, os fariseus, aqueles que criticavam Jesus. Ele veio como o Messias prometido, trazendo a mensagem de vida eterna, a revelação do Evangelho de Deus, e essa mensagem ela foi rejeitada por aqueles que a ouviram. E Jesus conta aqui uma parábola. Ele diz que o reino dos céus é semelhante a um certo homem que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e esses não quiseram vir. Depois enviou outros servos dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já está pronto. Vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros apoderando-se dos servos e ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, escolarizou-se, enviando os seus servos, destruiu aqueles homicidas, incendiou a cidade. Por fim, nós vemos aí lá para o versículo 9, que ele diz: e depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes.
E os servos saindo pelo caminho, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como os bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. Então, a interpretação dessa parábola no contexto, ela se refere à condição de Israel e à igreja. Nós queremos aqui ser justos, né, e reconhecer que alguns judeus individualmente abraçaram a fé cristã. Nós não podemos deixar de ressaltar que os autores do Novo Testamento, à exceção de Lucas, todos eles eram judeus. Então, a comunidade cristã do primeiro século era formada predominantemente de judeus, mas a nação e a religiosidade judaica rejeitou a Jesus como enviado do Pai, como enviado de Deus. E aí deu ocasião para que o Senhor materializasse um plano, um projeto que estava desde a eternidade, que era de revelar a sua igreja. E aqui nessa parábola, o versículo 9 e 10, quando diz: e os servos saindo pelos caminhos ajuntaram todos quantos encontraram, aí se refere especificamente à igreja do Senhor, que é constituída de crentes das mais diversas épocas, tempos, regiões, países, etnias, inclusive pessoas judias. Então a igreja é a noiva do Cordeiro, e a noiva foi escolhida porque houve uma rejeição. O povo de Israel, enquanto nação, rejeitou o Cordeiro, rejeitou o noivo, e esse noivo resolveu desposar a sua noiva, que a partir de então passa a ser a sua igreja. Existem analogias no Antigo Testamento que se refere a Israel como a noiva, e de fato Deus continua tendo um plano para o povo judeu, e esse haverá de se concretizar no milênio, mas isso aí já será um assunto para uma das lições futuras. Professor Soares, nós temos aí o convite, que é o ponto 2.1, o convite ao povo de Israel, e o 1.2 trata a respeito da tragédia dos que rejeitaram a Deus. Aí, a respeito do ano 70, depois de Cristo, o que é que a gente pode destacar a esse respeito? Verdade, professor Zé Roberto. Antes de destacar esse ponto importante do tópico 1.2, eu quero fazer um pequeno comentário também nesse tópico anterior, que acho extremamente interessante, concernente a questão das bodas do Cordeiro, nessa parábola do Evangelho segundo Mateus, no capítulo 22, versículo 1 a versículo 14 em diante, que, na verdade, o versículo 14, do Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, versículo 14, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, a oportunidade foi dada para todos igualmente. Nós observamos claramente, não é porque Deus, o Rei, rejeitou os homens, mas porque os homens o rejeitaram. Então, essa parábola ela destaca exclusivamente essa questão aí. E, na verdade, esse chamado não é um chamado eficiente. Alguém pode rejeitar aquilo que Deus, de bom grado, concede, A graça de Deus, conforme está escrito lá em Tito capítulo 2, versículo 11, diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, realmente, Deus dispensou o seu convite a todos, não deixou ninguém de fora, mas fizeram o caso, não deram realmente a oportunidade de ser graciado pelo próprio Deus. Então, quero aqui registrar, deixar esse ponto aqui também, nessa reflexão sobre as bodas do Cordeiro, concernendo a questão da rejeição ao convite do Cordeiro, no tópico 2.1. O tópico 2.2 da nossa lição trata sobre a tragédia dos que rejeitaram a Deus. De igual sorte, o convite, o povo de Israel, que também Israel rejeitou, e foi aí dispensado a igreja como noiva, abraçou esse convite realmente da pessoa bendita e eterna de Jesus de Nazaré. Mas, meus queridos irmãos, caro telespectador, nós vamos agora para um breve intervalo e logo estaremos comentando o tópico anterior que nós paramos em nome de Jesus. Aguarda um pouquinho aí. Muito bem, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Nós estamos estudando, sempre lembrando, e não esqueça, nós estamos estudando sobre escatologia bíblica.
E nesse trimestre nós estamos estudando, 2016, sobre o final de todas as coisas, a esperança e a glória dos salvos. A lição que nós estamos debatendo aqui, a minha pessoa, o pastor José Roberto, é sobre as bodas do Cordeiro. Realmente é um evento maravilhoso. E o tópico que nós paramos no tópico anterior foi sobre o tópico 2.2, a tragédia dos que rejeitaram a Deus. Por rejeitar a Deus, a seu Filho, os judeus vêm sofrendo ao longo dos tempos. Nós observamos isso nos anais da história, realmente, pelo fato dos judeus não reconhecer o messianato da pessoa bendita e eterna de Jesus, estão sofrendo desde o primeiro século até o século 21 por essa rejeição. Mas isso um dia, vai acabar. Então nós observamos esse sofrimento dos judeus ao longo da história propriamente dito. Eles sofreram com os cativeiros assírio e babilônio, onde amargaram por causa da sua desobediência. No ano 70 depois de Cristo também houve a dispersão por parte das perseguições dos imperadores infames do Império Romano, de uma forma inconsequente, perseguiram, maltrataram os judeus, os cristãos, levaram muitos cristãos para as masmorras, para os coliseus, sendo devorados pelos leões, sendo colocado aí envolto de piche, aí, colocando fogo, e os cristãos num martírio só. Então nós observamos que no ano 70, Jerusalém foi invadida pelos romanos sob o comando do general Tito, e todos foram dispersos e perseguidos por várias nações. Até hoje, Israel, como um todo, vem sofrendo por não reconhecer Jesus como seu Messias. É lamentável, mas nós cremos, nós temos esperança que um dia essa história vai mudar, pastor Zé Roberto. É isso mesmo, professor Soares. Inclusive, Romanos capítulo 9, versículo 27, o apóstolo Paulo já destaca a existência de um remanescente. Isso quer dizer que entre os judeus, alguns receberam a fé cristã. Já no primeiro século, a igreja começa a ser partilhada, dividida e constituída, composta, tanto por judeus quanto por gentios. E, além do mais, nós sabemos ainda que, por ocasião do milênio, que será específico para Israel, o Senhor Jesus virá reinar com poder e grande glória, e o povo que outrora rejeitou a Cristo como Messias irá recebê-lo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O ponto 2.3 da nossa lição diz que o rei convida a todos. Com base aí nessa parábola do capítulo 22, de 1 a 14, de Mateus, a parábola que Jesus contou, nós vemos aí que há uma distinção, principalmente aqui, não somente entre judeus e gentios, mas entre pessoas religiosas e pessoas que se consideram pecadoras. Então essa é uma distinção que eu julgo necessário fazer, porque as pessoas que se consideram mais religiosas são aquelas pessoas que às vezes se ufanam, se seguram na fé dos seus antepassados, no conjunto de princípios, de preceitos, e por causa disso deixam de reconhecer Jesus como Salvador pessoal, deixam de reconhecer a sua necessidade de um Salvador. E esse foi o grande problema de Israel enquanto nação, dos religiosos israelitas, principalmente os fariseus, a comunidade dos fariseus. Eles se achavam tão religiosos e de uma moral tão elevada que pensavam que não precisavam de Deus e não precisavam, sobretudo, de um Salvador. E, por isso, Jesus se voltou para aqueles que se achavam mais necessitados. E o Evangelho de Jesus Cristo, ele é inclusivo. Ele não exclui, ao contrário do que as pessoas costumam dizer por aí, esse evangelho, o cristianismo é excludente. Muito pelo contrário, ele inclui a todos. Nós temos aí muitos clubes, muitas sociedades, muitos movimentos humanos que você só entra se tiver condição financeira, se você tiver status, se você tiver conhecimento intelectual, se você for participante de uma família, de uma estirpe, mas o Evangelho de Jesus é para todos e ele inclui toda e qualquer pessoa indistintamente, independentemente da condição social, do gênero, da idade. Então o Evangelho de Jesus é para todos. Afinal, Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo
todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, nós não podemos aí fazer uma segregação de valores, achar que Deus optou por um determinado grupo em detrimento de outros. Não, a salvação de Jesus é para todos. Tão somente o que as pessoas precisam fazer é crer, tomar uma iniciativa por Jesus Cristo. Muito bem, o terceiro ponto da nossa lição trata sobre a noiva do Cordeiro. Aqui o ponto 3.1 diz que eles estavam assentados à mesa do rei. Então, os crentes do Antigo Testamento, diz aqui o comentarista, juntar-se-ão aos fiéis da igreja num só grupo para sentar-se à mesa do rei. Ele cita Lucas, capítulo 13, versículo 29, e diz assim: e virão do Oriente e do Ocidente e do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa do reino de Deus. Então, note você, meu amado irmão, minha irmã, telespectador, telespectadora, que esse momento das bodas do Cordeiro será um momento solene, será um grande enlace matrimonial, e ali estarão todos os convidados para participar, inclusive, como diz aqui o nosso comentarista, os crentes lá do Antigo Testamento irão testemunhar, irão ver o momento em que Jesus irá desposar a sua igreja amada, a qual ele comprou com o seu sangue precioso derramado na cruz do Calvário. Professor Soares, nós temos aí, além desse aspecto de estarem todos assentados à mesa, inclusive a gente trata na celebração das nossas ceias a respeito do grande momento no qual será celebrada a ceia do Senhor com o próprio Cristo. Será um momento muito bonito, agradável. E também nós temos aqui já no ponto 3.2 as características da noiva do Cordeiro. O que é que a gente pode destacar ainda mais a respeito desse assunto? Muito bem, meus queridos irmãos, Pastor José Roberto, realmente é um momento, é um evento glorioso, né? E aí a gente já tem uma ideia mais ou menos como é que vai ser esse evento maravilhoso sobre as bodas do Cordeiro nos céus, onde o próprio Jesus realmente vai servir a sua noiva. Isso é um privilégio realmente singular, único, próprio do Mestre Jesus de Nazaré. Então, o que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Meu caro telespectador do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, aceite, se você não aceitou Jesus ainda como seu único e suficiente Salvador, aceite-o para que o seu nome seja escrito no livro da vida e ele não seja assim retirado de lá, para juntos glorificarmos, exaltarmos a pessoa do noivo, né? Do qual nós que fazemos parte da noiva celebraremos, né, esse grande evento, né, que é o casamento, essa união bela, nobre, majestosa da igreja como noiva e de Cristo Jesus como noivo. Então vai ser realmente um evento maravilhoso. Então nós observamos que nesse tópico 3, né, 3.2 da nossa lição, apresenta algumas características, algumas evidências da noiva, que é extremamente importante, né? E aqui vejamos algumas de suas características principais, né, suas principais marcas. A primeira marca, né, que destaca aqui é a fidelidade. Então, ser fiel, a fidelidade para com a igreja é uma prerrogativa única e indiscutível. Então, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, a noiva do Cordeiro, tem que ser fiel, tem que ser pura, tem que ser íntegra, tem que ser sem mancha. E aí o texto nos leva a essa reflexão. Então, a fidelidade, mesmo enfrentando as intempéries da vida, as dificuldades da vida, os levantes da vida, a igreja ela permanece intacta. Ou seja, no seu testemunhar, no seu proceder, nas suas atitudes. E aí, o João, no seu livro de Revelações, no capítulo 19, versículo 7 até o versículo 9, destaca, né, o traje dessa noiva, que é de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino faz referência às justiças, né, dos santos. Então, a igreja, a noiva, os santos, os salvos, tem que ter atos de justiça, que faz referência
figurativamente a linho finíssimo, né? Ou fino, puro, íntegro. Então, a característica, a marca preponderante inicial da noiva do Cordeiro é a fidelidade. A igreja, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, nós observamos que no Evangelho, aliás, no livro de Atos Apóstolos, escrito por Lucas, no seu 2º volume, destaca a ação poderosa do dunamis, né, da explosão do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo na autoridade do Espírito Santo de Deus. Então, aqui nós observamos que a fidelidade da noiva, a igreja, com a ajuda do Espírito Santo, permanecerá fiel ao seu noivo. Hoje em dia, infelizmente, temos visto a infidelidade de muitos crentes. Estes são infiéis a seus cônjuges, a seus pastores, às suas igrejas, aos seus ministérios. É lamentável. Um crente, um obreiro de valor, tem que ser fiel ao seu ministério, ao seu sistema doutrinário, respeitar o outro sistema doutrinário, mas se faz parte de uma organização religiosa, em particular me refiro à Assembleia de Deus, defenda a doutrina da sua igreja, respeita do outro, mas defenda a doutrina da sua igreja. Então nós encontramos, meus queridos irmãos, caro telespectador, do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, essa marca, essa característica da igreja, a fidelidade em meio às intempéries da vida. Estes são infiéis aos seus cônjuges, pastores, igreja e ministério. Me refiro aos crentes realmente que não querem ter realmente um processo, um amadurecimento, uma integridade com Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, o debate aqui está bom. Citei apenas a primeira característica da noiva do Cordeiro, que realmente entrará nas mansões celestiais, nos céus, glorificando e exaltando o nome do noivo, né? Nós vamos agora para um breve intervalo e logo estaremos de volta para apontarmos aqui mais algumas características dessa noiva em nome de Jesus. Amados irmãos e irmãs, estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate, hoje tratando a respeito das bodas do Cordeiro. No final do bloco anterior, o professor Soares havia destacado aí a primeira característica da noiva do Cordeiro, isso dentro do ponto 3.2 de nossa lição, e a primeira característica que ele elencou é que essa igreja ela é fiel. E uma outra característica dessa igreja é que ela é uma igreja santa. A 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, diz que essa igreja ela é santa. E Hebreus 12, 14 diz que ela deve buscar a santificação. Nós aproveitamos aí para fazer um esclarecimento. Paulo, inclusive, nas suas epístolas, tanto reconhece que a igreja do Senhor é composta de santos, como ele instrui a igreja à santificação. Isso quer dizer que existe uma santificação posicional, os crentes são declarados santos através do sacrifício de Cristo, e, ao mesmo tempo, eles devem buscar cada vez mais parecer com o caráter de Cristo, viver como ele viveu e andar de igual modo, assim como foi o Senhor Jesus, o Senhor da igreja. Então, a outra característica da igreja é que a igreja do Senhor, ela é santa, né? É verdade, a igreja ela é santa. A outra característica que nós destacamos aqui, não dá lugar ao mundo. Lembro muito do pastor Martim. O pastor Martim disse que a igreja ela anda na contramão do mundo, né? Nós vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Paulo escreve isso na epístola aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. A palavra de Deus nos adverte: não ameis o mundo, nem no mundo que há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É isso mesmo. Então, muitos crentes, infelizmente, querem pactuar com o mundo, né, professor Soares? Querem entrar na forma do mundo, e o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, olha, busquem se formar na vontade de Deus, ou se enquadrar na vontade de Deus, que a vontade de Deus, sim, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Outra característica que nós temos da noiva do Cordeiro é que ela espera, ela aguarda pelo seu noivo. Então a igreja do Senhor, ela vive na expectativa, esperando esse evento iminente, ou seja, que pode acontecer a qualquer momento, que é a volta do Senhor, quando a trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e a igreja será
transladada. Então essa é a bendita esperança e nós aguardamos com ansiedade, com expectação. Evidentemente, nós, na medida em que estamos aguardando, estamos também trabalhando, vivendo, cuidando dos nossos familiares, do nosso trabalho, do nosso emprego, das nossas vidas, mas a vida do cristão está pautada nessa esperança. Tem até uma história interessante que eu vi um dia desses. Alguém perguntou a um irmão que estava na parada de ônibus, ele disse: está esperando o quê? Está esperando que ônibus? Ele disse: não, estou esperando Jesus voltar. Quando o ônibus passar, eu pego o ônibus. Então, o procedimento da vida do cristão, né, professor Soares, gira em torno da volta de Jesus para arrebatar a sua igreja. É verdade. Outra característica muito destacada da igreja, a igreja realmente santa, é adorar a Deus. Ou seja, a igreja verdadeira, a igreja íntegra, ela presta uma adoração verdadeiramente a Deus. Como igreja do Senhor, precisamos adorá-lo em espírito e em verdade. Então, a verdadeira igreja adora o seu noivo, a pessoa bendita e eterna Jesus, em espírito e em verdade. Quando nos reunimos como igreja, como noiva, temos de ter a consciência de que o mais importante, o mais relevante é prestarmos uma adoração verdadeiramente a Deus. Isso mesmo. Então, é importante que a igreja saiba que ela foi chamada para a adoração, para adorar o Senhor, não de qualquer modo, não de qualquer jeito. João, lá no capítulo 4, versículo 23, o texto lá de João 4, 23, Jesus instrui que os verdadeiros adoradores, eles são buscados por Deus, eles adoram em espírito e em verdade. Não é uma adoração, ninguém adora um objeto, não é uma coisa que se vê. E essa adoração está respaldada, fundamentada na pessoa de Jesus Cristo. Então, a adoração que Deus recebe é uma adoração cristocêntrica, é uma adoração fundamentada na palavra, na verdade de Deus. E uma outra característica aí dessa igreja, né, dessa noiva do Cordeiro, é que ela proclama a mensagem do noivo. Nosso Senhor Jesus, desde lá em Mateus capítulo 28, 19 e 20, e indo fazer discípulos em todas as nações. Então, a responsabilidade da igreja é testemunhar do Evangelho. Marcos 16 e 15, ide, né, pregai o Evangelho a toda criatura. E a igreja tem essa missão, ela tem essa responsabilidade de levar o Evangelho até os confins da terra. E no poder do Espírito Santo. Jesus disse lá, Atos 1 e 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós a virtude, o dunamis, né? O poder do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha não só em Jerusalém, Judéia, Samaria, mas até os confins da terra. Então a igreja do Senhor Jesus, só recapitulando aqui, ela, a característica dessa noiva do Cordeiro, dessa escolhida do Senhor Jesus, é que ela é fiel, ela é santa, ela não dá lugar ao mundo, ela espera pelo seu noivo, ela adora a Deus e ela proclama a mensagem do noivo, não é isso, professor? Perfeitamente. Então essas características são marcas, né, evidentes de uma igreja genuína e de uma igreja realmente que participará desse grande banquete, dessa grande festa com o seu noivo tão esperado, a pessoa de Jesus de Nazaré. Isso mesmo. Inclusive, Efésios capítulo 5, versículo 25, o apóstolo Paulo compara esse casamento, professor Soares, com mistério. Então, nós sabemos, inclusive aproveitamos aqui para fazer uma analogia, que há uma relação direta entre o casamento, né? Um homem e uma mulher que decidem andar juntos, viverem juntos, debaixo da bênção e proteção do Senhor. Eles também estão apontando de forma tipológica para esse grande momento que será o momento das bodas do Cordeiro, no qual Cristo se encontrará com a sua noiva, a sua igreja, e viverão juntos. E o fundamento, assim como o casamento aqui entre um homem e uma mulher, o fundamento, a base desse relacionamento entre Cristo e a igreja é o amor agape, é o sacrifício, né, de Cristo. É verdade, pastor José Roberto, é tão importante, é tão relevante isso que você declarou,
com muita propriedade. A questão da união, do casamento, foi instituída pelo próprio Deus, não foi o ser humano que instituiu o casamento. Aí a importância, né? Aí o ponto onde o texto declara muito bem que Deus odeia o divórcio, porque Deus uniu, né? E essa união matrimonial, ela tem uma implicação mais espiritualizada no futuro. Então não pode haver esse pacto assim de forma tão inconsequente, tão leviana. Então aí a importância, né, das bodas do Cordeiro, essa união realmente bela, única e singular da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo como noiva esperando o seu noivo amado. Isso mesmo, e fundamentada sobretudo no amor ágape, né, que é o amor sacrificial. Então, do mesmo modo que Cristo se sacrificou pela sua igreja, entregou a vida por ela, então o casamento cristão, ele tem essa mesma base, ele tem esse mesmo alicerce. E nós já estamos caminhando aqui para a conclusão. Queremos citar, eu quero terminar aqui com um texto que é uma canção do enlace matrimonial, uma canção ao amor conjugal, que se encontra no livro de Cantares, no capítulo 8, versículo 7, e que serve de inspiração para todos nós que somos a noiva do Cordeiro, e que esse versículo aqui de Cantares 8 e 7 seja a marca do nosso relacionamento com Cristo. Diz assim: as muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo, ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente a desprezaria. Então, que o nosso amor pelo nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso noivo amado, seja um amor eterno, um amor incondicional, um amor sacrificial e um amor de entrega. Então, chegando aqui à conclusão, os momentos finais, queremos dizer que o debate continua na Escola Bíblica Dominical, lá na sua congregação, todos os domingos, às 9 da manhã, nós temos Escola Bíblica Dominical em uma das nossas igrejas locais, em algumas das nossas congregações. Se você ainda não é matriculado, procure o secretário lá da sua congregação, dê seu nome e passe a frequentar a Escola Dominical, não é isso, professor? Perfeitamente. Corroborando também, em síntese, trazendo uma aplicação espiritual também no livro de Cantares, capítulo 6, versículo 3, parte B. Eu sou do meu amado é meu. Fazendo uma relação, faço eu uma aplicação espiritual da igreja como noiva para com o seu noivo, Jesus Cristo. Eu sou do meu amado é meu. Fazendo uma relação, me refiro eu, interpreto eu com o noivo Jesus, com sua igreja. Muito bem, isso mesmo. Então nós chegamos aqui ao final, queremos convidá-lo para frequentar a Escola Dominical, também para nos acompanhar através da TV, através das redes sociais e firmes na Escola Bíblica Dominical, aguardando a volta do nosso Senhor Jesus para o arrebatamento. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo programa, se Ele mesmo permitir. Pai do Senhor.